Fala, meu povo, a linha rápida aqui sobre poder legislativo, só uma introdução e a gente falar um pouquinho do Senado Federal, tá bom? Certo, pessoal, para falar em poder legislativo, para entrar nesse assunto dos poderes do Estado, a gente tem que resgatar alguma coisa que a gente discutiu lá em ciência política, tá bom? Primeira coisa, a questão dos poderes, né? Se são poderes ou se é só um poder. Parte da doutrina fala, e com uma certa razão, que não existiriam poderes estatais, né? Que o poder estatal seria um, indivisível, seria a soberania, né? Isso vem sendo teorizado lá desde o Jean Bodin, passando pelo Carl Schmitt, autores mais recentes como Foucault, Agamben, etc. Enfim, discutindo a soberania, redefinindo a soberania, essa coisa toda, né? E que, enfim, para a doutrina clássica, tá certo? Para constitucionalistas mais clássicos, existiria esse poder que seria um indivisível, né? A soberania. E na atuação desse poder, o Estado vai exercer três funções distintas. Que funções são essas? O executivo, o legislativo e o judiciário, tá certo? Então, uma função que seria predominantemente de administrar, que seria do poder executivo, uma função de criar leis, criar normas, seria do poder legislativo, e a função jurisdicional, né, aplicar leis ao caso concreto, dirimir litígios, essa coisa toda. Então, seria, portanto, um poder, né, e esse poder seria exercido através de três funções: executivo, legislativo e judiciário. Tá, tudo bem. Isso faz sentido, não tem problema nenhum, mas também não tem nenhum problema a gente estar falando em poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. É até um costume, né? A gente fala no automático: poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Embora talvez o mais correto fosse falar órgão executivo, órgão legislativo, órgão judiciário, função executiva, função legislativa, função jurisdicional, etc. Mas enfim, só para resgatar isso, só para relembrar isso lá de ciência política, que afinal de contas é um debate interessantíssimo. Tá bom, e aí entrando no poder legislativo, né? O poder legislativo, poder entre aspas, né, vai ter algumas funções. Que funções são essas? O poder legislativo, ele é o único poder que ele vai ter duas funções típicas, né? Duas, digamos assim, atividades que são típicas dele. Quais são? Legislar e fiscalizar. Legislar não tem problema nenhum, né? Criar leis, tá certo? Criar leis que serão aplicáveis a todos nós. E fiscalizar, o que seria fiscalizar? Fiscalizar, sobretudo, o poder executivo, né? Exercer uma função meio que de controle do poder executivo para evitar que o executivo cometa excessos, garantir que o executivo ande na linha, etc. E as funções atípicas, né, do órgão do poder legislativo, dos órgãos do poder legislativo, que seriam administrar e julgar. Nesse momento, você me pergunta, né? Poxa, Pablo, mas como assim? O legislativo, ele administra, ele julga, como é isso? Sim. Imagine que você faz um concurso aí, né, para o Poder Legislativo, sei lá, para um cargo aí da Assembleia Legislativa, por exemplo, ou da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, enfim. Quem é que vai te nomear? O próprio Poder Legislativo. Quem é que vai pagar teu salário? O Poder Legislativo, tá certo? Quem é que vai, sei lá, te conceder férias? Poder Legislativo. Quem é que vai te aposentar um dia? Poder Legislativo. Então, o Poder Legislativo exerce esses atos de administração. A administração do seu pessoal, a administração dos seus recursos, etc. E o Poder Legislativo também julga. A gente vai estudar isso em mais detalhes no futuro, mas o Poder Legislativo vai julgar. Como é que ele julga? O exemplo mais clássico disso, né, o exemplo mais notório disso é o impeachment, tá certo? O presidente da República comete um crime de responsabilidade e sofre um processo de impeachment, é julgado pelo Poder Legislativo. Lembrando que não é só o presidente que é julgado no impeachment, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá bom? Certo, dando sequência. O nosso Congresso Nacional, pessoal, é um congresso bicameral, tá certo? O que eu quero dizer com bicameral, meu querido, minha querida? Ele é composto por duas casas, duas câmaras, tá certo? Nós temos o Senado Federal, que é a Casa dos Estados, e nós temos a Câmara dos Deputados, que é a Casa do Povo, né? Como é que isso funciona? Por que isso é assim? Porque nós somos uma federação, tá certo? Se nós temos os entes políticos, se nós temos os entes federativos, estados, municípios e Distrito Federal, é necessário que esses entes tenham a sua representação no Congresso Nacional, no Poder Legislativo. Pablo, por que os estados e não os municípios? Esse é um detalhezinho, né, meio complicado da nossa federação à brasileira, desse modelo de federação
que a gente criou, né? O que é que eu quero dizer com isso? A teoria clássica do federalismo, ela compreende União e Estados, né? Esse é um modelo estadunidense, por exemplo. No nosso caso, nós incluímos os municípios na receita, deu certo, mas assim, algumas coisas ficaram, como é que eu vou dizer, a gente pegou o modelo, a gente importou, a gente adaptou às nossas necessidades, mas algumas coisas ficaram um pouquinho, talvez, esquisitas, né? Não tem uma Casa dos Municípios, eu nem sei se seria possível existir uma Casa dos Municípios. Já pensou, o Congresso Nacional aí com 3 casas, você tem mais um monte de representante eleito, aí esse povo mamando na teta do Estado, e enfim. Não vou nem adentrar muito nisso, mas vamos pensar só nas questões técnicas mesmo. Imagina aí o tempo que um projeto de lei levaria para ser votado aí em 3 casas, né? Na Câmara, no Senado e mais uma outra casa aí que seria dos municípios. Então, uma forma também de pensar isso, avaliar isso a Câmara dos Deputados é a casa do povo, tá certo? Onde é que o povo mora? Acho que foi Rui Barbosa, se a memória não me trai, foi Rui Barbosa que disse: as pessoas não moram na União, as pessoas não moram nos estados, as pessoas moram nos municípios, né? Então, também é uma forma de tentar contornar isso, com uma dosezinha de retórica, dizer que o município é a casa do povo e nessa perspectiva poderia ser considerada a casa dos municípios. Tá bom, dando sequência. O Senado Federal, como eu tinha dito a vocês, é a casa dos Estados-membros e do Distrito Federal, né, que vai acumular as competências de estados e municípios e tal. Certo. A representação no Senado Federal ela é paritária, pessoal. Como não existe um ente federativo mais importante do que outro, cada ente vai eleger 3 senadores. Esses senadores são eleitos pelo princípio majoritário. Então, quem tiver mais voto, entra. Tá certo? Se você tirou mais voto, você foi eleito, tudo certinho, tudo tranquilo. Tá, Pablo, isso é uma coisa óbvia. Por que você está dizendo isso? Porque a gente vai ver daqui a pouco que na Câmara dos Deputados, né, numa aula posterior a gente vai ver que na Câmara dos Deputados a coisa funciona de uma outra forma. A coisa é um pouco diferente. Tá bom. O mandato desses senadores é de 8 anos, né, e a renovação é parcial de 4 em 4 anos. Então, a cada 4 anos nós temos eleição para o Senado Federal, só que nós não renovamos todo o Senado. Numa eleição nós elegemos 1/3, na outra 2/3. E assim a gente vai alternando eleição a eleição. Então equivale a dizer o seguinte: 4 anos tem eleição, elegemos 1 senador, tá certo? 4 anos depois, nova eleição, vamos eleger 2, que eram os 2 mais antigos que já estavam lá, tá certo? Mais 4 anos, nova eleição, vamos eleger quantos senadores? Mais 1, que era esse primeiro aqui, tá certo? Que já tinha sido eleito. Então é o seguinte: a cada 4 anos, quem completa 8 anos sai. Numa eleição a gente renova 2, na outra 1. Numa 2, na outra 1. E assim vai sucessivamente. Uma pergunta que sempre é feita em sala é: Pablo, por que a eleição do Senado por que o mandato do Senado é de 8 anos? E aí quando você procura uma explicação assim jurídica para isso, quando você vai, sei lá, no site do Senado, eles dizem que é, sei lá, para manter uma estabilidade, uma organização, permitir uma linha de trabalho, algo nesse sentido. Então, assim, sei lá, em 8 anos o cara teria mais tempo para fazer um bom trabalho, essa coisa toda. Tá, tudo bem. Você pode até aceitar esse argumento, e esse argumento, convenhamos, faz lá um certo sentido, né? Ele faz uma boa dose de sentido. Só que esse argumento se aplica também à Câmara dos Deputados e se aplica aos cargos do Executivo, né? Se essa lógica funciona para o Senado, então por que o mandato da Câmara não é de 8 anos também? Tá, e aí quando eu comento isso em sala, né, você fica com aquela cara assim: tá, e aí? Como é então, né? Qual é a resposta? Eu vou dar uma resposta aqui, tá certo? Que é uma hipótese. Eu não tenho certeza absoluta disso, isso é uma hipótese. É uma questão histórica. Durante o Brasil Império, né, o mandato do senador ele era vitalício. Se o cara se tornava senador, ele ia ser senador pela vida toda. Então, o que acontece? Quando isso acabou, manteve-se um mandato mais longo, né? De certa forma, para assegurar assim, um certo prestígio em relação, por exemplo, à Câmara dos Deputados, que o mandato é apenas de 4 anos. Então, assim, essa é a minha hipótese, né? Pablo, você pode provar isso? Não, mas é algo que faz sentido também, tá certo? E possivelmente essa é a explicação. É questão de uma tradição histórica que foi mantida e é assim até hoje. Cada senador ele vai ser eleito com 2 suplentes. Quando o titular se afasta, se ele, sei lá,
perde o cargo, se ele, enfim, renuncia, ou se ele está impedido, se ele adoeceu, alguma coisa assim, né? O suplente é quem vai trabalhar no lugar dele. Então, se o cara é senador e, por exemplo, ele, sei lá, saiu para ser candidato a presidente da República e se elegeu, né? E ele ainda tinha 4 anos aí de mandato, o que é que vai acontecer? O suplente assume e termina esse mandato, tá bom? Certo, competências do Senado Federal, isso é o artigo 52 da Constituição, pessoal. O artigo 52 vai dizer que compete privativamente ao Senado Federal. Primeiro detalhe, esse privativamente aqui é problemático. A gente sabe que competências privativas são, em regra, competências que podem ser delegadas, tá certo? Podem ser transferidas a outra pessoa. E a gente vai ver que tem competências do Senado aqui que não tem como ele repassar para outra pessoa, não tem como ele delegar essas competências. Mas tudo bem. Vamos considerar que isso aqui foi uma imprecisão conceitual, foi um probleminha de técnica do Constituinte. Certo, competências do Senado, artigo 52. Compete privativamente ao Senado Federal. Inciso 1. Processar e julgar o Presidente da República, o Vice-Presidente da República, nos crimes de responsabilidade, bem como ministros de Estado, comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, nos crimes de mesma natureza, conexos com aqueles. Então, no inciso 1, a gente já vê que não é só o presidente que sofre impeachment, tá bom? E aí a gente segue, inciso 2 também é muito interessante. Processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Então, essa turma toda também pode sofrer um impeachment, tá certo? Aqui e acolá, uma matéria jornalística ou outra fala sobre a possibilidade de impeachment de ministro do STF, né? Vai pedir um impeachment do ministro fulano, ciclano, etc. Na minha opinião, muitos já deveriam ter sofrido, tá certo? É uma pena que nós não levamos tão a sério o impeachment para essas outras autoridades. Mas existe a possibilidade, a Constituição prevê. Certo. Inciso 3. Compete ainda ao Senado Federal, portanto, né, no inciso 3, aprovar previamente, por voto secreto, após a arguição pública, a escolha de: a linha A, magistrados, nos casos estabelecidos nessa Constituição; B, ministros do Tribunal de Contas da União, o TCU, indicados pelo Presidente da República; C, governador de território; D, presidente e diretores do Banco Central; E, procurador-geral da República; F, titulares de outros cargos que a lei determinar. E o inciso seguinte, né, que é o inciso 4, aprovar previamente por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. Aqui a gente não vai comentar, né, inciso por inciso, a linha por a linha, porque senão a aula ia demorar 1 hora, e nós temos, claro, outros momentos em que essas dúvidas poderão ser sanadas. Mas é interessante que a gente perceba aqui que essas competências aqui, né, dos incisos 3 e 4 e de outros incisos que veremos, elas mostram uma atuação do Senado fora da atividade meramente legislativa, né, da atuação no sentido de criar leis, de editar leis. Então aqui vai estar muito mais relacionado, pessoal, a essa função fiscalizadora, sabe? Esse controle das decisões do chefe do executivo, né? Essas medidas, né, freios e contrapeso, a gente já estudou isso em ciência política, né, no sentido de que o Poder Executivo ande na linha, não cometa nenhum excesso, não faça nada de errado. Tá bom. Prosseguindo. Inciso 5. Autorizar operações externas de natureza financeira de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. 6. Fixar por proposta do Presidente da República limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, mais competências próximas, né, bastante relacionadas à questão da fiscalização, da sua função típica fiscalizadora. 7. Dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal. 8. Dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno. 9. Estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios.
10. Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF. Esse inciso 10 a gente vai voltar a ele, a gente vai estudar alguns detalhes relacionados a ele no momento posterior, quando a gente estiver discutindo controle de constitucionalidade, que no nosso caso vai ficar em Constitucional 3 e tem uma disciplina ainda específica, processo constitucional, né? Que detalhes são esses? Considera-se que esse inciso 10 aí, ele sofreu uma mutação constitucional. Então, fazendo aqui um link, né, usando Constitucional 2, para fazer o link entre Constitucional 1 e Constitucional 3 e processo constitucional. Lembram de mutação constitucional, né? Quando o texto não muda, o que muda é a interpretação. Então, quando a gente tem o mesmo texto constitucional, mas a interpretação muda e dá um novo sentido a ele, a gente tem um caso desse aqui. A jurisprudência do STF, né, e a própria doutrina vem se alinhando no sentido de que o STF é quem de fato declara a inconstitucionalidade das leis e reconhece que a lei é inconstitucional, em última instância, no caso do controle difuso, né? E que o papel do Senado seria, nesse caso, dar publicidade à decisão, né? O Senado, portanto, não suspenderia a execução, ele apenas tornaria a decisão do STF pública. Tá. É um pouco de forçação de barra em relação ao texto constitucional? O ideal seria que isso fosse mudado por emenda constitucional? Seria. Mas, enfim, é assim que as coisas estão, tá bom? Prosseguindo. Aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República antes do término do seu mandato. 12. Elaborar o seu regimento interno. 13. Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação e extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 14. Eleger membros do Conselho da República, nos termos do artigo 89, inciso 7. 15. Avaliar periodicamente a funcionalidade do sistema tributário nacional em sua estrutura e seus componentes e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios. E aí chegamos no parágrafo único, que vai dizer que, nos casos previstos nos incisos 1 e 2, né, que são os processos de impeachment, funcionará como presidente o do STF. Então, o presidente do STF vai para o Senado Federal conduzir a sessão, né? Aquela sessão de julgamento, né, em que cada senador vai votar e tudo. Quem preside é o presidente do STF. Importante, pessoal, ele não tem direito a voto, ele apenas vai conduzir a sessão, uma espécie de mestre de cerimônias, tá certo? Limitando-se à condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, ou seja, para a pessoa ser condenada no impeachment no Senado, é necessário 2/3 dos votos, tá certo? 2/3 dos 81 senadores, né? E a condenação, né? Limitando-se a condenação à perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis, tá certo? Tá bom, a gente tem um precedente complicado aqui no processo da então presidenta Dilma, né, que o Senado determinou a perda do cargo, mas não a inabilitação para o exercício de função pública. Isso é algo estranho, né? Quer parecer, pela leitura da Constituição e pela própria lógica do processo, que a inabilitação para o exercício de função pública é uma consequência lógica, tá certo? Da perda do cargo, já que você foi condenado no impeachment. Mas nesse caso, o Senado manteve os direitos políticos da então presidenta Dilma Rousseff. Aquele processo foi estranho do começo ao fim, né? Inclusive foi um processo que não foi conduzido com seriedade pelos deputados e senadores, teve muita galhofa, enfim. Se você compara com o impeachment do presidente Collor, né? No caso do impeachment do presidente Collor, o processo foi conduzido com uma seriedade maior. Então não teve negócio de, sei lá, fazer brincadeira, fazer palhaçada, essa coisa toda. Pelo menos não no nível em que teve no processo da então presidenta Dilma. Enfim, você conduzir um processo dessa importância
com galhofa, com palhaçada, com brincadeirinha. Isso não é condizente, né? Não é para isso que nós elegemos nossos senadores e nossos deputados. Então, enfim, e tem o próprio debate, né, em torno das pedaladas, se seria crime de responsabilidade, se não seria. A gente pode voltar a isso no momento posterior, discutir esse processo com mais detalhes, discutir se outros presidentes antes e depois cometeram também crimes de responsabilidade, etc. Mas, enfim, só observar que o processo foi conduzido de uma forma assim, meio estranha, né, do começo ao fim, e no final ele chegou a essa conclusão meio esquisita também, que foi a perda do cargo sem inabilitação para o exercício de função pública. Isso é algo estranho. Se você cometeu crime de responsabilidade, você deve ficar inabilitado para o exercício de função pública, tá certo? É mais ou menos o seguinte, sei lá, você está dirigindo o seu carro, né, e você atropela um pedestre, e enfim, você, sei lá, por negligência, imprudência e imperícia, você cometeu um homicídio culposo. Vamos trabalhar com essa hipótese. E aí eu chego para você e digo, olha, vou tomar seu carro, você não vai mais dirigir, mas você não vai responder por homicídio, isso não vai ter nenhuma outra consequência para você. É meio estranho. Se você praticou um crime de responsabilidade, você deve não apenas perder o seu cargo, mas também ficar inabilitado para o exercício de função pública por 8 anos. Então, mas esse é um precedente, né? O Senado já fez isso. Esse é um precedente problemático do impeachment da então presidenta Dilma Rousseff. É isso, pessoal. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Vamos dar uma pausazinha por aqui. Depois voltamos falando da Câmara, do Congresso em si, falar um pouquinho também de Assembleia Legislativa, Câmara dos Vereadores, e aí concluiremos o Poder Legislativo. Mas é isso, espero sinceramente que estejam gostando e vamos estudar Direito Constitucional.